Muito obrigado, antes de mais, e boa tarde a todos. Começo, como é da praxe, por agradecer naturalmente ao Presidente da Mesa, ao Professor Diogo Pereira Duarte, e ao meu colega de curso ausente, Professor António Barreto Menezes Cordeiro, foi quem me dirigiu o convite para estar aqui hoje. Calha-me em sorte ser dos últimos a falar, não o último, depois desta pequena alteração de programa, com uma dificuldade que é esta: não há acesso a dados informáticos a partir desta mesa e, portanto, o PowerPoint que eu preparei para suportar esta minha exposição será passado sequencialmente com a ajuda da organização, espero que sem grande desincronia. É conveniente para mim falar nesta altura, já com as jornadas praticamente no fim, porque neste momento tudo o que havia de essencialíssimo para saber sobre o regime substantivo desta lei de execução, os presentes já sabem e, portanto, a mim que... é através deste... Muito bem, perfeito. Então, afinal, não há problema de transmissão de dados. Não há problema de transmissão de dados. Poderei ser eu a fazer a sequência da apresentação. Perfeito. Mas dizia, falar em último ou quase em último lugar tem esta vantagem, que é poder concentrar-me, de facto, nos aspectos especificamente penais deste regime, que eu lhe chamei regime de proteção penal de dados. Eu dividi a sequência desta minha exposição nos pontos que estão neste momento a ver, enfim, são meros tópicos de conversa e de abertura de debate, e trago-vos com estes tópicos a visão, depois de tantas outras que já ouvimos e com interesse e muito proveito, visões de civilistas, visões de publicistas, trago-vos a visão específica do penalista, concentrando naturalmente no regime penal que resulta do pós-RGPD. E esse regime penal, no fundo, desdobra-se no catálogo de crimes que consta da lei de execução do RGPD, portanto, da lei número 58 de 2019, que são estes 7. Utilização de dados incompatível com a finalidade da recolha, acesso indevido, desvio de dados, viciação ou destruição de dados, inserção de dados falsos, violação do dever de sigilo e desobediência. Numa leitura mais rápida e porventura superficial de comparação entre o regime vertido nesta lei e o que resultava da lei 67/98, poder-se-á dizer que há novas incriminações. Mas, como eu dizia, essa leitura e essa conclusão são superficiais, porque, na realidade, materialmente, o que nós vemos é exatamente o movimento contrário. Houve crimes que deixaram de o ser. A lei de 98 agrupava no artigo 43 uma série de comportamentos que associava a violações de disposições dessa mesma lei que deixaram de ser crime com a lei 58 de 2019. A inserção de dados falsos também não é uma novidade, como já vi escrito algures, porque este novo crime, ou este crime, foi introduzido nesta lei de 98 através de uma reforma que ocorreu em 2015 e, portanto, em matéria de catálogo de crimes, nada de novo a não ser algumas pontuais descriminalizações, nomeadamente a respeito da interconexão de dados, que era crime no regime anterior, e, por razões óbvias, enfim, por caducidade do próprio regime substantivo, a falta de autorização da CNPD, que deixou de ser necessária, deixou também, e naturalmente, de ter uma tutela criminal. Como é que nós chegámos aqui? Chegámos aqui, e esta lei, já todos sabem, enfim, estou a repisar o óbvio, chegámos aqui depois do RGPD. Mas o RGPD não nos dizia nada sobre regime penal, ou melhor, não acrescentava, não concretizava rigorosamente nada em matéria de regime penal da proteção de dados. Limitava simplesmente a deixar nas mãos dos legisladores dos diversos Estados-membros a regulamentação daquilo que devia ser ou não coberto pelo direito penal e sancionava com uma pena.
houve uma remissão para o futuro e essa remissão, no fundo, está hoje vertida na Lei 58 de 2019. Eu poderia, nesta exposição, que será também telegráfica, haverá um curso dedicado a estas matérias que exigirá um fogo diferente, mas poderia, nesta exposição, com esta natureza, limitar-me a fazer um escurso pelas várias incriminações, analisar elementos do crime, objetivos, subjetivos, mas isso parece-me, para mais pelo adiantado, não da hora, mas do curso destas jornadas, poderia ser algo fastidioso e maçador para todos e, portanto, preferi selecionar alguns problemas, já pensando no debate que se irá seguir, para reflexão coletiva. E nesse mapeamento de problemas, comecei por selecionar as principais novidades, ou aquilo que se mantém, aquilo que diverge neste novo regime. Principais novidades quanto a penas e tipos subjetivos, aqui este subtítulo é uma burla de etiquetas, porque verdadeiramente não há novidades nem relativamente às penas previstas na lei de execução do RGPD, nem relativamente às modalidades subjetivas de imputação dos crimes que nessa lei são tipificados, face à lei anterior, Lei da Proteção de Dados de 98. Relativamente às penas, os 3 primeiros crimes mantêm as penas de prisão até 1 ano, pena de multa até 120 dias, e os 4 seguintes, dos tais 7 no total, são crimes mais graves e, portanto, punidos com penas de prisão nos tipos simples, até 2 anos e 240, até 2 anos de prisão e 240 dias de multa, de pena de multa. Uma nota importante, que é esta, enfim, já foi referida pelo professor Miguel Prata Roque, a propósito das contraordenações, para além destas penas, e ao contrário do que também já vi sugerido, num processo de crime por qualquer um dos tipos criminais previstos nesta lei, é possível haver, igualmente, como era possível antes, a aplicação de sanções acessórias. Estas sanções acessórias são exatamente as mesmas que se aplicam às contraordenações, mas são sanções acessórias comuns a um e ao outro sistema punitivo e, por isso, cumulativamente com as penas principais que estão previstas para estes ilícitos, é possível aplicar as sanções acessórias de bloqueio imediato do tratamento de dados, eliminação de dados, etc., que constam do artigo 56. Outra nota relativamente aos tipos subjetivos. Enfim, como acontece com todos os crimes, salvo disposição em contrário, os crimes são puníveis apenas, ou são imputáveis apenas, quando cometidos dolosamente. Essa regra geral mantém-se no Código Penal e sofreu apenas 2 derrogações que já resultavam também da Lei de 98 e que se mantiveram neste regime penal. Para além de todos os outros crimes, que são imputáveis apenas quando cometidos pelos respectivos agentes a título doloso, isto é, com intenção, simplificando, com intenção de os praticar, há 2 crimes que admitem imputação negligente, que são estes que estão aqui referidos: a viciação ou a destruição de dados e a violação do dever de sigilo. E são 2 crimes, se atentarmos nos respectivos comportamentos típicos, que parecem dificilmente compatibilizáveis, até do ponto de vista semântico, com a imputação negligente. Vejamos, por exemplo, a hipótese da violação do dever de sigilo, que me parece uma incriminação problemática desse ponto de vista. Encontra-se previsto no nosso Código Penal, no artigo 195, se não me falha a memória, um crime geral de violação de segredo. Qualquer pessoa que esteja obrigada, em razão da superfeição, ofício, etc., a manter um segredo e o violar, incorre na pena prevista nesse mesmo crime. E esse crime é um crime estruturalmente e exclusivamente doloso, porque o comportamento típico consiste em divulgar um segredo. A Lei 58 de 2019, mantendo o que já vinha do regime de 98, continua a admitir a imputação negligente desta conduta. Vejo com dificuldade, é claro que é ao legislador que cabe definir que comportamentos são punidos apenas dolosamente ou também negligentemente, mas vejo com dificuldade que um comportamento destes, do ponto de vista do seu desvalor da ação, quadre bem com a imputação negligente. E leva-nos a este problema. Se pensarmos num assunto que está na ordem do dia e que aflige todas as empresas que se confrontam, e serão todas,
que se confrontam com a aplicação desta legislação, se pensarmos nas hipóteses de violação de dados, chamados data breach, no limite, se indiciar que o sistema do responsável pelo tratamento de dados era um sistema não propriamente à prova de bala, poderá estar feito o caminho para a imputação deste crime a título negligente ao responsável do tratamento de dados, enfim, e às pessoas singulares que possam ter contribuído de alguma forma, por ação ou por omissão, para essa fragilidade do sistema. Eu não sei se o legislador português atentou nesta possibilidade, mas isto é fazer responder a vítima pela intrusão, ou pode, pelo menos, levar-nos aí, se o tipo, na sua abstração máxima, for aplicado pelas autoridades competentes. Avançando para os agentes típicos que podem responder, podem ser responsabilizados pelos ilícitos previstos neste regime, é aqui, diria, que está a grande novidade da Lei nº 58 de 2019 em matéria penal. E a novidade é esta: a partir deste momento, ou a partir da entrada em vigor desta lei, as pessoas coletivas, as empresas, simplificando, passam a poder responder penalmente pelos ilícitos previstos neste tipo, ilícitos penais, naturalmente, porque nas contravenções a regra geral já admite essa possibilidade. Porquê é que isto é relevante? Porque, naturalmente, que os problemas mais sensíveis que se colocam em matéria de tratamento de dados, da sua recolha, do seu tratamento, da sua confidencialidade, estão relacionados ou são enquadrados por pessoas coletivas, por empresas. E até agora não havia pura e simplesmente possibilidade legal de acionar penalmente uma empresa por qualquer um destes crimes: acesso indevido, viciação de dados, inserção de dados falsos, violação de segredo, etc. Passa a ser possível, e passa a ser possível, nos termos do artigo 54, através dos critérios previstos no Código Penal, que são dois. Há duas formas de imputar responsabilidade penal a pessoa coletiva, a uma pessoa coletiva, nos termos do Código Penal. Através de um facto diretamente praticado, e aqui vou utilizar a expressão do Código Penal, por pessoa que ocupe uma posição de liderança, desde que esse facto seja naturalmente praticado em nome e no interesse coletivo da pessoa coletiva, da empresa, ou, segunda hipótese, se o facto for praticado por alguém, um subordinado, um colaborador, um trabalhador da empresa, que haja sob a autoridade de uma das tais pessoas que ocupa uma posição de liderança. A questão que se coloca aqui, com especial sensibilidade, passa por saber se o encarregado de proteção de dados pode ou não assumir esse papel, assumirá ou não essa posição de líder da própria pessoa coletiva, da própria empresa. Ainda que haja esta ideia de que o encarregado da proteção de dados tenha funções, sobretudo ou essencialmente consultivas, eu diria que sim, porque neste âmbito transversal que interessa à organização da empresa, é ele a figura de proa. E, portanto, qualquer comportamento material que possa redundar no preenchimento de um destes tipos de crime, por intermédio do encarregado de proteção de dados ou de alguém que esteja diretamente sob a sua autoridade, poderá levar concomitantemente à imputação de responsabilidade à pessoa coletiva. Deixo apenas uma nota sumária sobre a possibilidade de essa responsabilidade ser excluída se comprovar, nos termos do artigo 11, número 6 do Código Penal, se comprovar que a atuação concreta daquele colaborador, imputando a responsabilidade indiretamente à pessoa coletiva, por via da linha B do número 2 do artigo 11 do Código Penal, se a conduta daquele trabalhador, dizia eu, se revelar contrária ao Código de Atuação da empresa, ao Programa de Atuação da empresa em matéria de tratamento de dados. Uma nota sumária também, e aqui uma novidade efetiva, do novo regime, que é esta. A partir de agora, todos os crimes relevantes em matéria de proteção de dados, previstos nesta lei, são crimes públicos. Crimes públicos, isto é, não dependem de queixa para que o Ministério Público possa investigá-los e fazer correr o processo criminal pelos factos correspondentes. Perguntar-se-á, haverá aqui alguma ideia de publicização
destes crimes? Houve aqui alguma reconfiguração do bem jurídico? A CNPD, no limite, poderá arvorar-se na defensora dos interesses protegidos por estas incriminações, na medida em que passaram a ser crimes públicos e não dependentes de queixa, que seria naturalmente apresentada no regime anterior pelo titular de dados? A minha resposta, enfim, sem me querer sobrepor à exposição que se seguirá, parece-me negativa. A CNPD continua a não ter legitimidade processual em processos de crime para se considerar ofendido e, por essa via, constituir-se como assistente. Avançando rapidamente para outros problemas materiais convocados por este regime. E aqui problemas, desde logo, relacionados com a aplicação no espaço deste regime penal. O problema é este. Há dois critérios. Há o critério do RGPD, que esta lei visa executar, e, por outro lado, temos os critérios gerais que resultam do Código Penal em matéria de aplicação espacial, ou validade espacial da lei penal. Os critérios do RGPD são muitíssimo mais amplos. Enfim, para além da expansão do âmbito territorial em função da conexão do estabelecimento de tratamento de dados, ainda há a possibilidade de aplicar o regulamento para além do espaço da União Europeia, desde que isso resulte de algum instrumento de direito internacional público. Valerá isto também para o regime penal? O Ministério Público pode perseguir criminalmente factos praticados na Suécia relativamente a dados tratados por uma empresa sueca que porventura incluam como titular de dados um português? Será possível? Parece-me que não. Parece-me que não, porque os critérios de aplicação espacial da lei penal são matéria reservada, matéria de competência reservada da Assembleia da República e nessa medida, também para efeitos penais, ou para efeitos penais, melhor dito, os critérios relevantes continuarão a ser aqueles que encontramos no artigo 4º e 5º do Código Penal, os critérios de territorialidade, de conexão do território português com o facto, ou os critérios complementares e subsidiários que estão previstos no artigo 5º do Código Penal. E, naturalmente, que estes critérios, ou melhor, que o critério relativo à territorialidade e à conexão com o território português, exigirá não apenas que se possa comprovar uma relação entre o titular dos dados e o território português, mas qualquer fase do tratamento tenha uma conexão com o território português. Muito rapidamente, no pouco tempo que tenho, outros problemas materiais convocados por esta lei, ou por este regime, são as superposições típicas entre crimes e contraordenações. Simplificando, não há um único crime previsto nesta lei que não possa ser considerado também uma contraordenação. Isso é um sintoma de irracionalidade do sistema e, se quiserem, sendo menos elegante, de alguma preguiça do legislador, que não se deu ao cuidado de recortar os comportamentos típicos das contraordenações, deixando-os fora daquilo que é abarcado pelos crimes previstos na mesma lei. Há também problemas de legalidade e, concretamente, de normas penais em branco. Há vários critérios jurídicos presentes nestes ilícitos que só podem ser concretizados através do RGPD. E há, para além disso, problemas de qualidade de lei, de determinabilidade da própria lei. Estes problemas, os primeiros, são um problema porque, como sabem, a norma penal deve ser completa, de acordo com a jurisprudência constitucional e de acordo com o princípio da legalidade, naturalmente, deve ser completa e deve permitir ao destinatário uma compreensão precisa do seu conteúdo, de qual é que é o desvalor da ação, de qual é que é o desvalor do resultado. E remetendo para um instrumento não penal, essa possibilidade de compreensão ficará pelo menos diminuída. Ainda assim, e na medida em que o regulamento, sendo direito da União Europeia, é também direito português, não me parece que isso em si mesmo seja um problema. Já será um problema a falta de determinabilidade de algumas normas. Eu dou aqui um exemplo. O artigo 46 incrimina, simplificando mais uma vez,
pelo dentada da hora, incrimina a violação de um princípio, o princípio da finalidade. É altamente discutível que o direito penal possa servir para sancionar violações de princípios. Sobretudo, violações de princípios sem qualquer filtro, sem qualquer resguardo ou critério de materialidade ou danosidade. E é isso que acontece com o atual artigo 46 deste regime. Avançando para o tópico seguinte, também em velocidade supersónica, o bem jurídico não é ditado, o bem jurídico que é protegido por estas incriminações e que já o era no diploma de 98, não é decretado pelo legislador, resulta naturalmente da leitura do próprio tipo. E o bem jurídico não sofreu qualquer alteração, porque os tipos incriminadores também não sofreram. O bem jurídico relevante aqui há de continuar a ser, ou deve ser, considerado, tal como, por referência ao regime de 98, como a privacidade, ou um bem jurídico composto, que se decomporia na privacidade e na tal autodeterminação informacional que já ouviram falar várias vezes hoje. Porquê é que é relevante a identificação do bem jurídico? Por duas razões. Em primeiro lugar, para definir qual é, na relação com esse bem jurídico, a natureza do crime. E parece-me, isto é pacífico, creio, que todos estes crimes previstos nesta lei são crimes de perigo e de perigo abstrato. Isto é, para haver condenação penal, não é necessário provar um dano em concreto para aquele bem jurídico e muito menos para o titular daquele bem jurídico. É simplesmente necessário provar a violação do dever. Os crimes de perigo abstrato são crimes de mera violação do dever. Naturalmente, no fim desta violação do dever, ou subjacente a esta violação do dever, está o tal bem jurídico que, em última instância, legitima a própria incriminação. Mas quanto às exigências de prova, serão menores na medida em que se trata de crimes de perigo abstrato. Terminando, ou quase terminando, uma nota quanto ao consentimento. Também aqui há uma dualidade de normas que não é fácil perceber como é que se soluciona. Porquê? Porque nós temos normas expressas sobre consentimento no RGPD, artigo 7º e artigo 8º, e temos normas específicas de consentimento na Lei 58 de 2019. Mas também temos normas específicas sobre consentimento, normas gerais, no Código Penal, artigos 38 e, no caso do consentimento presumido, artigo 39. O que é que se aplica em matéria penal? Eu diria que se aplicam, porque tem um âmbito mais lato, as normas de consentimento do RGPD. Porque o princípio geral em matéria de justificação em direito penal é o de que qualquer norma que exclua a ilicitude em qualquer outro ramo do direito vale também para a matéria penal. E, portanto, o consentimento, sendo mais amplo, previsto no RGPD, há de valer também para efeitos penais. Sobre sobreposições típicas, já vos falei alguma coisa. Há, de facto, uma sobreposição entre crimes e contornações. Há também sobreposições entre os próprios crimes, que se levanta problemas de concurso. E há outro problema, que será o último no minuto que me resta, que já não resta, mas que eu vou pedir encarecidamente à mesa que me seja concedido. Há um problema especial que é este. Se houver em larga escala um problema de acesso indevido ou de violação de segredo, de sigilo relativamente a dados pessoais, que envolva, vamos imaginar, milhões e milhões de titulares de dados. A empresa responsável pelo tratamento deve responder por um crime ou por 3 milhões de crimes. Aqui, como se costuma dizer muitas vezes, a doutrina diverge e há de divergir. Parece-me que a solução correta, num contexto de automação e massificação de dados, não passa pela punição plural do responsável de tratamento. Há já várias normas, dou aqui o exemplo do artigo 402-A do Código dos Valores Mobiliários, ainda que aplicável apenas à matéria contranacional, que nestas situações em que haja uma execução homogénea e temporalmente coincidente da mesma infração, a responsabilidade incide apenas por um ilícito que abarca, no fundo, todos os desvalores contidos no próprio crime. É uma solução de consagração legal ainda residual, mas que, como princípio geral, me parece dever valer nestas situações. Notas finais, para terminar, não houve grandes alterações neste novo regime, com exceção deste novo paradigma, que é agora também adotado da responsabilidade penal das pessoas coletivas, e em matéria de separação entre ilícitos contranacionais e penais, a questão que eu deixo é esta.
não faria mais sentido, até pelo histórico jurisprudencial absolutamente incipiente em matéria penal neste domínio, privilegiar a manutenção destas condutas como contraordenação e aproveitando aí a especialização naturalmente maior da CNPD na condução destes processos? É a questão que deixo de todos e agradeço a vossa atenção e a tolerância da mesa. Muito obrigado.